Bom, Arnaldo Ribeiro. E no Morumbi, o São Paulo venceu 2-0. E não jogou bem também, hein? Sobretudo no primeiro tempo. Foi mal no primeiro tempo, mesmo com um a mais. Estava jogando mal, quase sofreu um empate. Mas aí o Caleri faz um gol no começo do segundo tempo. E aí, de fato, o jogo acaba. O Juca estava falando das peripécias do Zubeldia, que tomou cartão amarelo ali. Bom, se teve alguém que ele deu bronca, foi no Moreira, que ele deu uma bronca pública do Moreira dentro do campo. O Juca tem que assistir as entrevistas do Zubeldia depois, porque daí ele teria uma imagem diferente sobre o treinador esquizofrênico na beira do campo. Aconselho, Juca, porque aí não tem nada de colonizador, não. Tem uma outra postura, aí você vai entender qual que é a dele. Mas, Tironi, é um pouco diferente do que o Palmeiras vem fazendo, né, o São Paulo, porque o São Paulo ele tem começado bem os jogos. E nesse jogo, ele começa com 5 minutos, já faz 1-0 com o Lucas, que estava jogando no lugar do Luciano, na posição do Luciano. Essa era a grande questão. Onde o Lucas iria jogar na ausência do Luciano? Jogou onde ele se sente mais confortável no primeiro tempo. Aí, Tironi, teve uma questão que eu acho que esse time do São Paulo não consegue fazer, que é, por conta do desgaste contra o Talheres, o time do São Paulo correu demais. O São Paulo teve até um momento em que o Caleri dá uma instrução para o time recuar, para o time dosar, para o time não continuar no mesmo ritmo, para administrar. E aí, cara, o São Paulo foi completamente envolvido pelo Cruzeiro. Até porque do meio de campo para frente, o São Paulo não tem jogadores, não tem volantes, né, fora o Alisson, para destruir o jogo, para desarmar, para cadenciar o jogo. Então, o Cruzeiro tem lá o Matheus Pereira, que é um jogador que já passou pela Premier League, que é um jogador que é acima do nível do futebol brasileiro, sabe? Da idade. E o Cruzeiro, que vai ficar bem mais forte, né? Depois da janela. Não tinha o Cássio ainda, e talvez se o Cássio tivesse, ele não tivesse tomado os 2 gols. O Cruzeiro dominou completamente o primeiro tempo. O Juca foi feliz. Se não tivesse o Marlon sido expulso, possivelmente o Cruzeiro teria ou empatado ou virado o jogo. Mas o São Paulo conseguiu resistir com 1-0 até o final da primeira etapa e no segundo tempo o Zubeldia mudou tudo. Inverteu, botou Ferrares como lateral, o Lucas foi para a ponta e tal, e aí o Cruzeiro... Até o Cruzeiro entendeu que o Zubeldia tinha feito o intervalo, o Caleri já tinha feito 2-0 no início do segundo tempo. E aí o São Paulo administrou. A parada para o São Paulo também vai perder bastante jogadores, vai perder 4, né? O Flamengo perde 5, o São Paulo perde 4. A boa notícia é que o Arboleda não foi convocado, senão seria 5 e 5. Né? Perde o goleiro titular, né, durante essa temporada, durante essa parada. A parada para o São Paulo de 10 dias, eu acho que ele é benéfico. O time está, talvez por conta do terceiro preparador físico, terceiro tipo de jogo na mesma temporada, muito desgastado. Fisicamente, sofrendo demais. E acho que tem alguma coisa de recuperação de alguns jogadores importantes nesse período para enfrentar aí um confronto direto, a gente já falou, o Inter em Criciúma na volta. E o Inter e o São Paulo, para mim, disputam o mesmo campeonato, a mesma faixa do campeonato, antes de jogar em Itaquera contra o Corinthians na volta no domingo seguinte. Então, eu acho que a entrevista do Zubeldia também mostra que, para eles, a parada é importante para mais treinos, recuperação e também definição dos substitutos desses ausentes na Copa América. Muito bem, tá aí então. São Paulo também no G4 formado hoje por Flamengo, Botafogo, São Paulo e Atlético Paranaense. Bahia é o segundo. Bahia é o segundo colocado. Flamengo, Bahia, Botafogo, Atlético Paranaense e Botafogo e São Paulo. São 5. Isso mesmo. São Paulo tem 13 junto com o Atlético Paranaense e o Botafogo. Isso. O Arnaldo, eu vejo as entrevistas do Zubeldia e gosto delas. Gosto delas. Você gostou particularmente? Gosto da maneira como ele encara o futebol. Né? Gosto do jeito que ele ajeita o cabelo também. Gosto.
Acho Tipo ele um eu. cara refinado. Mas eu só não entendi a relação. A coletiva dele justifica ele tomar amarelo com 2-0? Não, não Isso que eu justifica, entendi. mas ele não tem atitude bélica do Abel e do Antônio Oliveira, por exemplo, na coletiva. Ele não vai para o confronto, ele não usa subterfúgios para justificar empates, derrotas ou vitórias. Ele não vai, ele não xinga jornalista. Tá invicto, a gente não sabe. Então, nós vamos ter que ver ele Vamos perdendo, esperar, mas o vamos ver Abel os faz isso últimos dias quando ganhando, né? perder. Por enquanto, Aliás, vamos ver. Mas o eu acho que Álvaro ele... Pacheco, o Álvaro Pacheco do Vasco, com sua boina elegantíssima, assumiu para si mesmo. Né? Bom, Não dá também. não dá O cara desculpa, é com 6-1. pô, já pensou o cara chegar, tomar de 6-1 e culpar os jogadores? Aí é para ele pegar o boné e ir para casa, né? Mas ele poderia, a boné não, a boina, mas ele poderia dizer, ó, tô chegando agora, fui surpreendido, ficamos com 10, não deu, então não. Ele assumiu até demais a responsabilidade que não é dele, é da cartolagem do Vasco, não é dele. Né? Eu achei muito corajoso da parte dele. Agora, do mesmo jeito que aquele do Abel é a vírgula dele, a vírgula do Antônio Oliveira é o portanto. Portanto, a cada 5 palavras ele fala portanto, oh, coisa chata. Deus me livre. O que não foi nada chato foi a Liga dos Campeões. E o Mauro tá lá, num ambiente nada chato também, tá em Londres, viu de perto a vitória, mais uma do Real Madrid, que tá deixando... O Real Madrid e o Manchester City deixam o futebol absolutamente sem graça, os dois e o resto. São os dois e o resto. E o Real Madrid ganhou mais uma, 15ª. A Liga dos Campeões é um campeonato para ver quem vai ficar em segundo, normalmente. E aí, Mauro, quero saber as suas impressões daí. E claro, eu não gostei desse resto, não, hein? Eu não gostei desse resto, não, mas vai em frente. Vai. Diga lá, Mauro. Olha, assim, primeiro me impressionou muito o trabalho do Borussia Dortmund, do técnico Edin Terzic, um time muito corajoso, time que empurrou o Real Madrid em vários momentos, criou as melhores situações, faltou qualidade, faltou tranquilidade, né? Há uma diferença de investimento muito grande, né, entre as equipes. O Real Madrid venceu, foi campeão, a camisa, aquela coisa toda. Eu poderia repetir 1000 clichês aqui, mas me impressionou muito a maneira como o Borussia Dortmund jogou, poderia ter sido campeão, para um grande favorito que era o Real Madrid. Na verdade, o que a gente viu foi um jogo bem diferente. E uma coisa maravilhosa é a torcida do Borussia Dortmund. Isso aí realmente não pode passar em branco. Do lado uma torcida que a verdadeira torcida de Tidinho é do Real Madrid. Plateia, muito aquilo ali. Nossa, no Bernabéu assim, imagina fora. E a torcida criou uma verdadeira muralha amarela, sabe? Um alento o tempo todo. Os caras protestaram contra o patrocinador lá das armas, soltaram sinalizadores no intervalo, bandeira, caixa, uma festa. Parecia que o jogo era em Dortmund. E eu acho que isso teve um peso relevante até no desempenho dos jogadores. Os caras se sentiram em casa. Impressionante, assim, a mobilização, uma coisa bonita, assim, muito amor pelo clube, sabe? Eles jogam junto. É muito bonito, é muito legal, bacana demais, a coisa mais bonita que eu vi. Assim, a integração do. Mas faltou qualidade, o ADM chega na cara do gol e perde. Aí você tem um Courtois que vai lá e fecha o gol. Do outro lado, o Kobe aceita, não bloqueia, não corta o cruzamento nem nada, toma o primeiro gol, depois faz defesa difícil, mas a vaca já tinha ido pro brejo. E o Real Madrid vai lá e faz o seu papel de sempre e ganha, né? Importante que o Vinícius não fez um grande jogo, mas fez o gol. Mas se não fosse o Vinícius, o Real Madrid não chegaria nessa final. O que ele jogou contra o Pique foi absurdo, absurdo. Os números dele na temporada são espetaculares. E se o ADM fica cara a cara com o goleiro e perde, o Vinícius fica cara a cara e define a vitória e o título. São 2 gols, gente, final de Champions. Um em Londres e um em Paris, só isso. Bem sofisticado até, né? O garoto de São Gonçalo, do Mutuá, fez 2 gols em final de Liga dos Campeões. Nenhum brasileiro fez isso. O Neymar já ficou para trás. O Neymar, ele joga mais que o Vinícius, é mais talentoso. Mas os feitos do garoto já estão superando o Neymar. E na seleção, ele foi ainda um dos destaques do Brasil na Copa, na minha opinião. Fez bons jogos e era muitas vezes prejudicado pelo Tite, que o sacava. Ele vinha jogando bem na Copa do Mundo, mas sempre era sacado. E muito prejudicado muitas vezes, que a seleção do Tite jogava em função do Neymar. E ele ocupava um espaço muito próximo, o Vinícius não ficava tão à vontade, e o Neymar jogando para si, né? Tentando aquele gol que ele fez contra a Croácia, que não adiantou nada no final, né? Enfim,
E se ele vai ganhar a bola de ouro ou não, pouco me importa, sinceramente. O cara fez 2 gols em final de Champions League. Se esse colégio eleitoral aí, Mequetrefe aí, vai dar ou não bola de ouro pro garoto, para mim, realmente, é muito pouco relevante. O importante é ganhar campeonato, é ganhar a bola de ouro. Futebol é coletivo. Ele ganhou 2 Champions fazendo gol. Repito, nem brasileiro fez isso, nenhum brasileiro, mas finais. Quem fez isso? Agora tem um que fez. Vinícius Júnior. O Neguebinha, segundo alguns fanfarrões, que agora estão calados. Não, era brincadeira, não sei o quê. Né? Tem aí os vídeos aí que tem que voltar esses vídeos sempre. Gente que desrespeitou por preconceito, por outras razões, né? Outros que se calavam ali quando achavam gracinha nas brincadeirinhas, né? E agora ficam sem graça. O garoto, e até ex-jogadores, né? Tem um vídeo do Seedorf dizendo que ele e o Rodrigo não iam jogar, que é um negócio sensacional, vi agora, de 2018. Com uma autoridade, não. Isso mostra também que o fato do que. Aquela bobagem de narrador manda de vez em quando pro comentarista e jogador, né? Você que esteve lá e tal. Como se o cara pudesse falar com autoridade sobre qualquer assunto e prever o futuro, porque ele esteve lá. Isso não dá a ele. Isso não basta para o cara comentar futebol e projetar o futuro. Isso não dá um dom ao sujeito. E o Seedorf, num comentário lá no Sport TV em 2018, ele praticamente sentencia que os garotos não iam jogar. E os dois jogam. O Rodrigo joga muito bem e o Rodrigo e o Vinícius é o autor de 2 gols em finais e protagonista na temporada. E ele e o Real Madrid nem chegaria à final. É só lembrar como é que foi o jogo lá de Madrid, aquela virada em cima do Bayern de Munique, o quanto ele jogou. Para mim foi a maior atuação da vida desse garoto. Qual